Olá, graça e paz, irmãos e irmãs que estão adentrando agora para o nosso bate-papo missionário. Estou vendo aí que nossa irmã Daniela já está aqui no nosso Instagram. Daqui a pouco eu estarei chamando ela para a gente iniciar o nosso bate-papo missionário, aguardando somente mais alguns irmãos entrar. Graça e paz, irmã Gegiane. Graça e paz, irmã Cleciane, lá de Central. Deus abençoe, minha irmã, lá do povoado de Queimada. Deus abençoe. Graça e paz, irmã Leusa. Eu estarei chamando nossa irmã Daniela para a gente iniciar o nosso bate-papo missionário nessa noite. Olá, minha irmã Daniela. Ela saiu, entrou e saiu. Você chama ela de volta, parece que houve algum problema. E aí, paz e graça. Paz e Boa graça, irmã noite. Daniela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você está me ouvindo bem, não está? Tô sim. A imagem está boa. Está ótima. Pronto, também estou te ouvindo bem. E a imagem também está boa. Ah, tá bom. Pois bem, minha irmã, estaremos agora iniciando nosso bate-papo missionário. Queria que a irmã primeiramente se apresentasse aqui aos irmãos da Primeira Igreja Batista aqui em Planalto. Depois contasse um pouco da sua trajetória missionária. E depois a irmã é, esteja falando do campo onde a irmã está atuando. Se eu não me engano, é São Felipe, é isso? São Felipe. Isso São mesmo, Felipe, pastor. lá na região Isso. do Paraguaçu, Vale do Paraguaçu. Aqui estamos nós. lá no Vale do Paraguaçu, isso. Então, minha irmã, a palavra está com você para saudar os irmãos aí, se apresentar e contar um pouco da sua experiência missionária para nós. Estamos na campanha de missões estaduais e nunca imaginamos estar fazendo a promoção missionária dessa forma, né? Mas Deus sabe todas as Verdade. coisas. Bem, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. E saudar aí os irmãos da Queimada, Central. Todos ouvindo aí direitinho? Tá chegando na medida ou tá chegando atrasado? Está chegando bem, está chegando bem. Deixa eu ver aqui o sinal da internet, tudo ok. É. Pois é, uma Só alegria lembrando, poder estar. só lembrando a irmã que eu mudei de campo, eu estou em Planalto, viu? Não, eu sei que o pastor está em Planalto. Eu estou saudando os irmãos que estão acompanhando a live. Ah, certo, certo. Eles estão, o pessoal de Central e aí de Queimada, que o irmão já saudou aí, não foi, pastor? Foi, E eu quero vi. saudar todos os irmãos, membros da igreja, da PIB de Planalto, para quem eu estou Isso, falando nesse momento. isso. É porque eu sei que a irmã Mira mencionou que ia acompanhar, a irmã Nara, uma turma boa aí da Queimada, de Central também, por isso que eu já comecei a saudação. Ah, certo. Bem, nós estamos aqui na cidade de São Felipe, chegamos aqui em outubro do ano passado, 2019. Viemos através da Convenção Batista Baiana, em parceria com a Igreja Batista Peniel, lá de Muritiba. Então, desde essa época, nós estamos aqui para começar uma plantação missionária. É uma plantação de uma igreja. Aqui já havia uma igreja, a primeira igreja batista de São Felipe, porém ela quebrou o vínculo com a nossa convenção, ela está no G12, né? Então, nós estamos nessa cidade agora para esse
novo modelo de plantação de igreja, porque também temos uma visão mais diferenciada do nosso trabalho hoje. O trabalho ganha uma nova configuração. Nós sabemos que o projeto de igreja multiplicadora, os grupos familiares, são princípios importantes para uma igreja e principalmente para um início em um novo campo. Entendendo que já existem muitos outros trabalhos aqui, com certeza evangélicos, mas o ponto alto da nossa visão é tanto o trabalho infantil quanto o trabalho nos lares, grupos familiares. Ah, certo. Então, a irmã está aí em São Felipe para plantar uma igreja. Tinha uma igreja batista, mas essa igreja ela aderiu à visão do G12, saiu da convenção e aí não tem mais vínculo nenhum com a Convenção Batista Baiana. E aí a irmã Não, está com, não. a irmã tá com o Eu objetivo não de sei plantar. precisar quanto tempo tem, porque eu não acompanhei a trajetória, né? Mas, assim, ao que eu conheço da história é que já tem mais de 10, mais de 15 anos. Acredito que seja bem isso. Uhum. Então, através do nosso impacto, que houve em 5 e 6 de outubro, nós viemos conhecer a cidade nesse mesmo período e já mudamos após 15 dias a residir aqui na cidade de São Felipe. Uhum. E aí, quais são os maiores desafios aí, irmã, na cidade de São Felipe? Qual é, assim, a maior dificuldade que a irmã, assim, já percebeu aí no campo? Bem, justamente por já ter havido alguns trabalhos, algumas iniciativas de se plantar uma igreja batista aqui na cidade, nós percebemos que há ainda muita resistência. Algumas famílias ainda não abrem as portas para a gente entrar. Quando o nosso impacto aconteceu, você sabe quando chega gente nova, uma caravana, traz muita alegria e aí todo mundo acolhe por curiosidade, mas quando a gente permanece no campo para ir de porta em porta, conversar com essas pessoas, nós temos a dificuldade desse reencontro, né? E principalmente após um tempo, porque o nosso impacto aconteceu no início do mês de outubro, nós mudamos, ainda tínhamos alguns compromissos em outras cidades para atender, regressamos e em novembro nós começamos a atuar diretamente com essas pessoas. Algumas casas são numeradas, outras não. Algumas pessoas que deram o nome completo por um apelido que o seu pai ou esposo ou algum parente também tem um apelido para esse contato. Então a gente foi encontrando encontramos um casal que abriu sua casa, fez o estudo bíblico, já havia uma nova convertida do trabalho que estava acontecendo aqui na cidade, né? Desse impacto, e também uma irmã que é oriunda de outra igreja que está congregando conosco também. Isso, voltou. A internet parece que deu uma caída. Tá me ouvindo, Daniela? Deu uma caída, não foi? Foi. Eu tirei aqui da conexão do Wi-Fi e deixei só na transmissão normal para ver se a gente não tem essa interferência. Certo. Até onde os irmãos ouviram, os irmãos ainda continuam me ouvindo? A minha imagem congelou, mas Eu tô te ouvindo. A tua imagem congelou, mas eu tô te ouvindo. pronto. Então, nós começamos a visitar algumas pessoas e temos uma irmã nova convertida desse impacto missionário que houve aqui. Além disso, nós temos uma irmã oriunda de outra denominação que está congregando conosco também, né? Ela também é batista. E nós queremos estar fazendo esse trabalho ainda voltado para ir nos lares.
porém atingindo outras áreas da cidade. Nós estamos fazendo um mapeamento, reconhecimento de área, onde você identifica onde fica o hospital, onde fica escolas, onde fica fora. Isso tudo inicialmente já foi feito em novembro, né? E ao mesmo tempo o recenseamento, que é ir de casa em casa, você mapear as ruas, fazer a pesquisa religiosa e poder estar com as pessoas. Uhum. Certo. A sua imagem está congelada, Daniela. Seria possível Deixa eu você ver aqui voltar para para o você. Wi-Fi para ver se melhora? Eu voltei aqui para o Wi-Fi, mas eu não sei se pegou. Deixa eu desligar algumas coisas aqui. Ainda está congelando. Aqui. Deixa eu sair e retornar. Certo. Estamos só com um problema de internet. Ela saiu, ela já vai estar voltando para a gente continuar o nosso bate-papo. Pronto. Pronto, irmã. Sim. Então, nós estamos. Olha aí, a é, irmã Nara entrou, ó. A irmã Olha Nara aí que entrou. bênção. Tudo bom, Narinha? Graça e Então, paz, Nara. nós estamos nesse processo de discipulado dessa nova convertida, de integração dessa irmã, porque é importante também nós sabermos que no início de um trabalho missionário, quando a gente chega, a gente começa a estabelecer os cultos. A igreja começa a ficar aberta no horário determinado para que as pessoas identifiquem essa igreja na cidade, para que elas possam começar a visitar essa igreja, conhecer e saber a origem. Até porque já existe uma igreja batista na cidade onde todo mundo conhece. Se você falar o nome de outra igreja aqui, batista, todo mundo vai se relacionar com a outra igreja. Então, quando nós estamos plantando uma igreja da Convenção Batista Baiana, trazendo essa identidade, cria-se também ali um objetivo de se estabelecer os cultos dessa igreja. Fazer com que as pessoas identifiquem qual a diferença também, né? Qual é a proposta também desse novo trabalho. Uhum. E nós ainda estamos nessa configuração de proposta, de atingir, porque se nós ainda estamos criando relacionamentos intencionais, para a glória de Deus, intencionais, nós ainda estamos estabelecendo essa relação com as pessoas. Isso. Certo. Irmã Daniela, você chegou aí em São Felipe em outubro do ano passado, né? Exatamente. E aí veio a pandemia esse ano e aí acabou atrapalhando o seu trabalho aí, né? Isso. Eu gravei alguns vídeos até comunicando às pessoas que nós estamos nesse novo formato de fazer vídeos para tentar levar uma palavra mais próxima às pessoas. E isso não quer dizer que a gente vai ficar apenas no online, com uma igreja online. Mas todos nós estamos nessa nova configuração, não é verdade? De estarmos online, nessa nova conexão com as pessoas. Mas você sabe, o trabalho missionário, ele é olho no olho, é pessoa a pessoa, é um a um. Então é importante nós estarmos na rua. Eu era uma pessoa da rua, de falar na rua, de conviver com as pessoas na rua, de estar na casa das pessoas. Isso já era até uma coisa até de família, sabe? Eu lembro, me recordo da minha adolescência, minha avó falando: menina, você não para em casa. É na casa de A, é na casa de B. Então, assim, parece que eu trouxe essa herança comigo de estar na casa, dialogando, conversando, compartilhando. Então, para mim, graças a Deus, não é uma dificuldade esse relacionamento discipulador, essa relação próxima com as pessoas. Pelo contrário, dificuldade é estar assim, sentada em frente a um celular, numa mesa. Já trabalhei no escritório da Associação Batista
E foram durante 3 anos e meio, foi essa a minha convivência de sentar atrás de uma mesa. E Uhum. isso me deixava inquieta e ansiosa, querendo ir fazer algo com as pessoas. Mas volta e meia eu estava envolvida em impactos e também trabalhos com a MCA e trabalhos com, tipo assim, contribuir com as minhas férias para algum trabalho missionário, EBF. Então eu estava sempre em um trabalho missionário. Então não era tão trágico ficar atrás de uma mesa. E agora nós estamos meio que nesse escritório, não é? Uhum. Nesse Home gabinete office, pastoral. fazendo missões em estilo home office, né? Exato. É diferente para a gente. A gente fica tentando criar materiais também visuais para poder estar falando de Jesus. É isso. É a nova dinâmica que a gente está vivendo aí. Reinventar-se. Para mim foi um desafio muito grande também, porque não tinha traquejo, né, com lives, mas a gente tem que se reinventar, né? E a obra não pode parar, o pastoreio também não pode parar. Também eu estou enfrentando também esse desafio aí, que não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil. Eu lembro que lá em Birimbau, lá em Conceição do Jacuípe, tinha um programa da rádio e a igreja fazia toda semana e eu tinha a maior dificuldade de estar falando para a parede. Já fiz programa de rádio. É muito difícil. E na tela a gente está olhando para a gente mesmo falando também é uma coisa estranha, né? Mas Exatamente. estamos aqui, né? Estamos aqui para superar os desafios, né? Ô Daniela, me fale um pouco aí da sua trajetória missionária. Você é missionária da Convenção Batista Baiana há quanto tempo? Qual foi o seu primeiro campo? Fala aí Então, para nós. eu comecei em 2005 através da Igreja Batista da Pituba, na cidade de Xorroxó. Depois fomos transferidas para Macururé e de Macururé para Maraú. Então eu passei quase 4 anos nesses campos. Né? Eu estive durante 8 meses em Xorroxó, onde eu encontrei já uma missionária no campo. Era um trabalho que já estava acontecendo, um trabalho de plantação, porém já haviam pessoas novas convertidas, discipuladas e batizadas, mas era também um trabalho evangelístico, né? Porque todo trabalho missionário tem esse foco, né? Fazer a evangelização da cidade. Então a gente ia para povoados, nós tínhamos o trabalho infantil, uma turma de crianças realmente expressiva, e era um trabalho muito gostoso de ser feito. O meu primeiro campo, a minha primeira experiência, né? De campo. E logo depois eu encarei um campo sozinha, que foi Macururé. Após a saída de 2 missionárias, eu fui para esse campo que já tinha em torno de 40 adultos e em torno de 30 crianças. E era um trabalho desafiador, manter a programação no ritmo em que as missionárias anteriores haviam deixado aquele campo, não é? Depois nós mudamos para Maraú, também pela Pituba. Foi uma continuidade do trabalho do missionário pastor Junei, que já partiu para a eternidade, está com Cristo. E foi também 1 ano e 8 meses nesse trabalho. A Associação Grapionense é quem era conveniada com esse trabalho e continua até hoje dando suporte, já construiu um templo nessa cidade. E depois nós entramos para a Convenção Batista Baiana. O primeiro campo da convenção foi em Nordestina, em 2009, uma plantação. Então eu posso dizer que para chegar assim do zero, foi o meu primeiro desafio. Sozinha, batendo de porta em porta, passamos 1 mês nessa cidade falando nas casas, já tinha estabelecido residência e tivemos um pouco de contato pelo rádio também, a Rádio Amador na cidade, né? E também nós fomos evangelizando as pessoas e abríamos o templo e ninguém entrava. Ninguém queria ser o primeiro, a primeira pessoa a entrar. E muitas vezes, pastor Ivo, eu chegava na porta e ficava convidando, venha, vai ter o culto. E as pessoas olhavam para dentro, não tinha ninguém. E aí eu ficava com os folhetos, eu falava, aproveitar que eu já vi as pessoas, agora pelo menos eu vou entregar um folheto, fazer um convite.
e às vezes parava uma pessoa e eu sentia que aquela pessoa que eu às vezes abordava se sentia um pouco constrangida de parar bem na frente da igreja, mas davam atenção, né? Aí passava outra pessoa, eu aproveitava, aí aquela já ia embora, eu já pegava e aproveitava o contato com a outra. E nós temos que ter essa disponibilidade e saber de uma coisa, não temos que ter medo nem timidez ao estar falando de Jesus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que ele não nos deu o espírito de temor, mas de coragem. E aí, com Amém. encorajamento, a gente ia fazendo, após aquele momento que não havia culto, naqueles 4 primeiros domingos, fechava ali o templo, minha casa ficava atrás do espaço alugado, e aí eu prostrava os meus joelhos, agradecia a Deus por aquele dia e suplicava. Falava, Senhor, eu estou aqui para mais um dia, para mais um período. Então, somente o Senhor pode me dizer se neste lugar haverá frutos. E assim eu fui desenvolvendo esse trabalho. A igreja mãe falou, vamos mandar uma irmã para poder você não ficar sozinha e sair junto com alguém. Aquela irmã chegou no sábado à noite. No domingo pela manhã nós fomos fazer evangelismo. E à noite, 6 horas, a gente abriu para a gente orar. E algumas mulheres passaram na porta. Falaram assim, vai ter culto hoje? Só que dessa vez que interessante, não fui eu que perguntei. Agora 3 mulheres estranhas, que eu nunca tinha visto, perguntaram, vai haver culto hoje? Eu falei, sim. Elas falaram, é porque nós estamos com alguns compromissos, mas a gente quer voltar aí no culto. Falei, pois não. Olha, essa aqui vai na missa. Aquela ali tem que responder a um convite que foi feito de uma igreja. E eu estou indo para a oração de um senhor ali que faz oração na casa dele. Dá tempo e a gente não queria intimidar aquelas pessoas dizendo que elas não podiam ir para aqueles eventos ou dizer que nós tínhamos tudo isso junto, né? Elas já tinham seus compromissos e já tinham dado positivo que iriam. E eu disse sim, dá tempo sim. E durante a ida delas para lá, nós nos colocamos em oração, nos ajoelhamos novamente e quando saímos da oração nós combinamos, olha irmã, nós vamos apenas ministrar uma música do cantor cristão e imediatamente entregar a palavra, uma apresentação breve, porque essas mulheres já participaram de vários eventos hoje. E assim fizemos. E após aquele momento de culto, nós vimos assim o poder de Deus agindo na vida daquelas mulheres. E após aquele momento, uma delas se manifestou dizendo que dia tem o próximo culto? Na quarta-feira. E aí o nosso coração vibrou, né? Nós ficamos cheias de alegria. Que bênção. E já no dia seguinte já fomos visitar, porque isso é importante, pastor. Após o momento da visita, no dia seguinte, mantenha o contato com essa pessoa. Vá Isso. à sua casa, pegue o seu telefone, faça o contato. De preferência, vá fazer uma visita pessoal. Né? É importante você fazer essa visita pessoal. E assim foi. E depois, na quarta-feira, elas regressaram, após os estudos que nós fizemos segunda, terça e quarta, elas regressaram. E nesse culto de quarta, elas trouxeram uma criança de 9 anos. E após o culto, essa criança, quando viu que a igreja já estava com as portas sendo baixadas, ela disse, eu gostaria de aceitar Jesus. Não seja por isso, levantamos as portas, oramos com aquela criança e ela aceitou Cristo. E ali foi seguindo. Na semana seguinte, uma delas confessou Jesus. Na outra semana, trouxeram uma sogra. Aquela sogra falou, eu estou afastada há muito tempo, eu quero me reconciliar. E aí se reconciliou. Até que a última a se converter demorou 1 ano e 8 meses. Desse grupo, 5 mulheres, né? Então demorou 1 ano e 8 meses, mas nós continuamos trabalhando durante esse tempo. Nós temos que entender também que temos que regar a semente, porque o propósito é levar pessoas a Jesus Cristo. A gente muitas vezes configura a nossa mente, eu estou levando fulano para a igreja. Você está levando essa pessoa a Cristo. Ela será salva por Cristo. A igreja é o lugar onde ela vai crescer, onde ela vai ser alimentada, onde ela vai manter a fé, onde ela vai congregar com pessoas da mesma fé.
E essa comunhão vai fortalecer a família dela também. O reino de Deus vai chegar até o lar dessa pessoa. A igreja é a fonte de vida para essa pessoa. A Bíblia fala em João 15, eu sou a videira verdadeira, né? Então Jesus é essa fonte. E ele está ali sendo cabeça da igreja. Então é importante a gente estar levando essas pessoas à casa do Senhor, mas não esquecer de apresentar Jesus. Eu aprendi muito na minha família, na nossa educação cristã, sempre houve os pais na fé. Já ouviu falar disso? Pais Sim. na fé, filho na fé, pais na fé. O que eram esses pais na fé? Eu tenho uma mãe e uma Você avó na fé. é, você convidava uma pessoa para ir para a igreja, mas quem era a primeira pessoa que falava do amor de Deus para essa pessoa? Era você. Você fazia o convite, mas você já fazia esse convite imbuído daquilo que você já anunciou Jesus para aquela pessoa. E aí você levava, e quando chegava lá, essa pessoa aceitava Cristo, fazia uma declaração pública. E após a declaração dela, o pastor perguntava: teve alguém que está acompanhando, está com essa pessoa? Pois agora você é o pai na fé dessa pessoa. Você vai ser responsável por acompanhá-la para vir à igreja. Então isso era muito valioso. Nós precisamos voltar a ter esse pai, essa mãe na fé, esse irmão na fé, né? Ser filho na fé, porque isso alimenta muito a igreja. É muito importante nós voltarmos a ter esses princípios que estavam esquecidos, né? Por uma grande maioria, não está havendo mais esse diálogo. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: ué, esse é seu pai também? Como assim? É sua mãe também? Sim, são Uhum. meus pais na fé, meus pais espirituais. É. Isso foi na cidade de Maraú. Não, nordestina. Primeiro Ah, campo da Convenção Batista Baiana, plantação. certo. Na cidade Após esse nordestina. campo, após esse campo, nós fomos para Lapã. Foi o nosso próximo campo, porque em Nordestina passamos em torno de 4 anos. Em Lapã, 4 anos e 10 meses, quase 5. E aí nós estávamos em Lapã também. Lapã é um trabalho de revitalização. É diferente do trabalho de plantação. Uhum. Trabalho de revitalização, você já encontra um grupo e agora você vai restaurar o valor, né? Você vai reedificar esse povo. É um povo que havia tido perdas, saída de alguns membros da igreja, pessoas foram embora da cidade, morar em outras cidades, né? O missionário que fazia parte da obra já tinha também se mudado e ido embora da cidade. Então, aquelas pessoas ficaram mantendo a igreja por quase um ano. Jovens ficaram firmes ali, mantendo a igreja por quase um ano, assumindo a liderança da igreja e cuidando da igreja, por amor, né, a Cristo. Então, quando nós chegamos, nós fomos para somar também, junto com aquele momento que eles estavam atravessando, restabelecer, como eu disse, os cultos, discipulá-los, né, alimentá-los espiritualmente, fortalecê-los na palavra, aconselhar quando havia necessidade de aconselhamento e seguir com o nosso projeto de alcançar escolas, bairros e até momentos assim que a gente fazia culto nos lares, nas ruas. Recebemos cerca de 3 caravanas, né? Fizeram impactos nessa cidade. Foi muito bom, muito agradável. E assim nós demos continuidade ao trabalho de lá e fomos transferidas para aqui em outubro. Hum. Então essa é a nossa trajetória com a convenção, são 3 campos também. É. São ao todo 6 campos, 15 anos de caminhada missionária. Foi na cidade de Lapão, né, onde a irmã iniciou o trabalho, que eu conheci a irmã, né? Eu estava nessa época lá na região de Irecê. A cidade de Lapão fica bem pertinho, irmãos, da cidade de Irecê, 5 quilômetros só. E foi 10 nessa minutos de oportunidade, carro você já está lá. se eu não me engano, chegamos juntos, né? Eu cheguei lá em 2016, você também, não foi? Não, pastor, eu cheguei em 2014. Ah, então você já Antes da estava minha... lá. Já. Eu lembro que na minha posse lá em Central foi você que levou a carta da convenção e leu, não foi?
Você estava lá na posse. Eu estava lá na posse. Isso. E aí foi quando eu conheci a nossa irmã, né, missionária Daniela, e o período que eu passei na cidade de Central, 3 anos, tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco, né, do trabalho missionário. A, a cidade de Lapão é a cidade da nossa irmã Nara, que está acompanhando aí. Nara morava em Lapão, mas os seus pais moravam em Central, num povoado chamado Queimada, e sempre a irmã Daniela estava por lá também. Ele desenvolveu uma amizade muito forte com a irmã Nara e o irmão Roberto, não é isso? E Isso. tivemos aí a oportunidade de discipular, né? A irmã Daniela discipulava Nara e Roberto durante a semana, e final de semana, no domingo, estava comigo ou com algum irmão da igreja lá em Central. Glória a Tanto Deus. é que eu batizei o Roberto, né? E você discipulou o Roberto, E foi justamente através do PGM, né? através do PGM. Exato, porque o PGM foi o que fortaleceu o trabalho em Lapão. Nós tínhamos ali 3 adolescentes, foi fortalecido, ficamos em 6, depois foi para um número de 10 pessoas, até chegarmos a quase 15 pessoas, contando com crianças também, porque já estavam assim juniores e já entendendo a palavra, né? Então isso era muito agradável saber que as crianças estavam envolvidas e se envolveram com a palavra, compartilhavam, liam a Bíblia, faziam parte do nosso estudo e tinha dinâmicas. Então é muito gostoso o PGM porque ele chega dentro do lar como algo também motivador para justamente pessoas que integram a família que não estão alcançadas ainda pela palavra e são alcançadas através do PGM. É muito bom. Que bênção aí, ó. 4 anos em Lapão, e aí o trabalho de revitalização foi feito, né? A irmã saiu de lá e deixou lá a igreja, né? Uma congregação, não é isso? Exatamente. Atuando, né? Minha irmã Daniela, fale um pouco aí sobre o tema, né, da nossa campanha de missões estaduais. Eu creio, um tema bastante propício para o momento a qual nós estamos passando. Antes de você falar, eu quero saudar aí. A irmã Nara disse que todos estão assistindo. Eu não sei se ela está no povoado de Queimada. Se ela estiver no povoado de Queimada, eu mando um abraço aí para o nosso irmão Ela Edi, me nossa disse irmã hoje que Neide. está em Lapão, mas Acha? algumas pessoas de Queimadas com certeza está com a gente aí. Ah, tá certo. Ok, pode dizer, minha irmã, sobre o tema da nossa campanha. Eu creio. Eu creio. Crer é justamente o que está acontecendo nesse momento para nós, não é? Nós não temos a Bíblia fala o quê? Em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a prova daquilo que a gente crê, né? Então, esse fundamento é o Senhor Jesus, ele é a fundação da nossa fé. Nós não podemos ver, dizer assim, vai acabar hoje, vai acabar amanhã, mas nós continuamos crendo, mesmo estando em pandemia ou fora da pandemia, a nossa fé continua com os nossos olhos voltados para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho vivenciado esse momento, pastor, como um momento que eu estava apreensiva. Eu acredito que muitas pessoas estavam naquela expectativa. O que é isso? O que é que está acontecendo? Nunca vimos isso. Se eu não me engano, nas minhas pesquisas, foi há 110 anos quase atrás, uma epidemia similar. Foi a gripe espanhola, que houve há muitos anos, há um século. Então, para todos está sendo novo, né? Para os políticos, governantes, prefeitos, para todas as áreas, os segmentos de saúde e educação. Gente, todo mundo foi pego de surpresa. Algo atingiu a gente que só atingia outros países, atravessou o continente, algo invisível está aqui, causando uma instabilidade social, né? E hoje nós temos que estar ainda focados no futuro. Mas esse futuro a gente não pode ver, a gente tem que crer.
A Bíblia fala em Provérbios 21 que do homem é a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, os nossos planos, muitos deles foram frustrados esse ano. Quem tinha compromisso para casar, por exemplo, em maio, mês das noivas, né? Alguns casaram no civil em uma celebração bem pequena, nada do que já havia planejado. Outras pessoas, projetos, até propostas de ir para outro país trabalhar. Outras pessoas querendo iniciar uma universidade. Todo mundo teve os seus planos mudados, transformados em uma situação muito crítica, sem falar também da enfermidade que assolou pessoas queridas que a gente ama, que a gente conhece, famílias inteiras estão sendo assim tocadas emocionalmente pela perda de um ente querido. E esse tema, eu creio, vem para convidar essas pessoas nesse momento, seja ele de dor, de mudança, de transformações, de instabilidade, a voltar os seus olhos para Cristo, o autor e consumador da sua fé, né? Aquele Amém. pai da passagem de Marcos 9, 23 e 24, ele chega até o Senhor Jesus dizendo que o Senhor o ajudasse na sua pequena fé, na sua pouca fé. E eu, durante essas lives que eu tenho participado, eu tenho falado porque eu tenho conversado e tenho ouvido pessoas, não de forma pejorativa, mas assim, no sentido de apoio, de suporte. Pessoas que ligam para mim para saber como eu estou e a gente acaba compartilhando. Um compartilha comigo, eu compartilho também. E a gente percebe a instabilidade até espiritual. Não dessas que eu estou falando, mas assim, uma leitura até do mundo, da sociedade em si, né? Então, amigos que nos apoiam, que nos dão suporte, que a gente apoia também, conversando com a gente, ó, como está difícil, como as pessoas estão perdendo. A gente está ouvindo falar até de apostasia, né? Lamentavelmente, a gente está vendo apostasia também. Então, é um momento Sim, muito delicado, porque algumas pessoas que estavam acostumadas a ter a igreja como um ambiente de fortaleza e que às vezes por não estar próximo se distancia, não tem mais coragem de por telefone, de buscar um suporte espiritual, às vezes vai buscar em outras pessoas que não são aconselháveis. Então, esse momento é um momento muito delicado, muito delicado. Mas nós estamos buscando o quê? Nos fortalecer uns nos outros, crendo que tudo é possível ao que crê. Então, enquanto uma pessoa pode estar frágil, a Bíblia diz que não é bom que estejamos sós, né? É importante que sejamos dois. Então, quando nós estamos sentindo que estamos sós, nós temos que nos apoiar em outra pessoa. A Bíblia diz também que o forte foi deixado para dar suporte ao fraco. Então, nós vamos encontrar pessoas em crises de fé nesse momento. Então, tudo é possível ao que crê. Esse é o convite da palavra. Para sair dessa condição de fragilidade espiritual e alcançar a condição de fortaleza em Cristo. Ele é a nossa rocha. Eu tenho comigo, muitas pessoas estão olhando, falando assim, Dani, você está tão bonita, você está tão bem lá nas lives. O que é? É isso, é porque a nossa fortaleza é o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu começar a descrer, como eu vou fazer um trabalho com os que não creem? Eu creio. Então, dentro de mim, a minha rocha que tem me fortalecido em toda essa trajetória, principalmente é bom lembrar os feitos do Senhor. Como é bom lembrar os feitos do Senhor. Quantas coisas o Senhor já realizou nas nossas vidas. E essas ações do Senhor nos trouxeram até o momento em que nós estamos hoje. Quando nós chegamos no seminário, nós levamos muito da nossa igreja para lá. Você sabe, pastor Ivo, perdão. Você sabe que naqueles momentos do seminário, a gente não tem um pastor lá todo dia. A gente tem um pregador todos os dias. Lembre as nossas pequenas lecções.
Se eu não me engano, era terça e quinta. Então, Quinta-feira como tinha lá. culto na quinta-feira, nosso tinha na terça de manhã também, porque tinha turmas de música de manhã. Então, a gente levava a nossa bagagem das nossas igrejas. Então, o que me faz estar aqui hoje é a bagagem da minha igreja. Todas aquelas pessoas que investiram na minha vida espiritualmente, no meu crescimento, me fizeram ser essa pessoa que hoje pode ter fortaleza espiritual. O alimento do que aqueles pastores e diáconos e líderes de nossas igrejas supriram a vida espiritual de cada um dos membros da igreja me fortaleceu para estar aqui hoje. E quando eu cumpri esse chamado, quando eu disse eis-me aqui, eu fui movida pelo Senhor Jesus que falou durante todo esse processo na vida dessas pessoas e na minha vida. Então, o que nos faz estar hoje crendo e prosseguindo é o Senhor. Ele Amém. é a nossa força. Amém. Amém. Olha só, irmã Daniela, a irmã Nara disse que está lá no povoado de Queimada, então está lá com os pais Ah, assistindo, né? hoje é sexta-feira, pastor, lembra? É na sexta-feira que eles descem para lá. É No fim de verdade, semana. verdade. E quero falar para os irmãos de Planalto que eu tenho um carinho muito grande, né, por esse povoado de Queimada, porque uma igreja nasceu aí na casa do irmão Edi, nesse povoado, e eu lembro que quando eu ia lá na Queimada, uma vez no mês, na quinta-feira, aí reunia na casa do irmão Edi 30 pessoas, Olha, 30, 35 pessoas, e a casa na garagem ficava bem bastante apertado, né? E aí tinha também lá um morador, né, que já partiu para a glória, nosso irmão Damásio, e o irmão Damásio me chamou e falou, pastor, antes de morrer eu quero ver um templo, né, ser construído aqui, ó, já doei o terreno para a igreja. E aí nós construímos o templo, na queimada está lá o templo, e os irmãos estão reunindo lá, graças a Deus. Uma igreja também foi plantada lá, já de trabalhos, né? Trabalhos evangelísticos da primeira igreja batista em Central. E louvado seja o nome do Senhor, que hoje tem lá uma igreja, né? Uma congregação, está plantada e está crescendo, uma igreja bastante assim. A irmã conheceu, uma congregação abençoada, perseverante. Eu mando um abraço aí para os irmãos de Queimada que estão nos assistindo aí, o irmão Edi, a irmã Neide, a irmã Nara, a irmã Cleciana, né? O irmão Roberto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí no povoado de Queimada. Um abraço. Pois bem, inclusive, Daniela, assim, pode nos falar mais. muito carinhosamente, o irmão Edi, a irmã Neide, né? Me acolheram ali como uma filha também da família, né? Eu sou tipo irmã de Nara, né, Nara? Meio filha da família, muito carinhosamente convidava para pregar na congregação. E é gostoso ver esse trabalho. Isso, um trabalho feito de formiguinha, porque foi há muitos anos atrás. É a vida toda do irmão Edir e irmã Neide, esse trabalho ali na queimada. E é assim, a nossa vida é uma entrega total. Nós temos que ir entregando a cada momento a nossa vida, gota a gota, na obra do Senhor. E no final vem a recompensa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivo e eu acredito que seria a fala também de todos os irmãos da queimada, porque consolidou esse trabalho, não é, pastor Ivo? A sua presença ali consolidou ter um templo, consolidou a inauguração daquele templo e aquelas pessoas sentirem o acolhimento ali de Central, que sempre deu suporte também, irmão Jorge, sua família. Então, assim, nós vemos que nós fomos prova viva do processo de uma igreja, não é? Da Verdade. formação de uma igreja. Embora não tenhamos acompanhado do início das primeiras sementes, né? Eu acho que Nara devia ser criança, adolescente, quando tudo começou, na verdade, mas hoje ela pode ver os filhos dela vivenciando esse momento de igreja,
e firmes na obra do Senhor, e participando de trabalhos missionários como o de Lapão. Então, assim, é muito importante você passar essa referência missionária para sua família e para todas aquelas pessoas que já são testemunhas ali de que aquilo que o irmão Edi cria era de fato verdade. O que ele pregava realmente era real. E isso virou salvação para todos, para mais de 30 pessoas daquela comunidade. Amém. Para não ser injusto aí, eu falei do irmão Damásio, mas também falar dos irmãos aí, da irmã Maria, da irmã Nilza, da irmã Neura, e também tudo aí uma família só aí na cidade de Queimada, no povoado de Queimada aí, né? Pois bem, meus irmãos, os irmãos aqui de Planalto estão conhecendo mais uma missionária nossa da convenção e tem falado aí da sua experiência missionária, dos desafios, né, dos campos que ela passou, né, está aí nesse desafio na cidade de São Felipe, iniciando esse trabalho de plantação, e a irmã Daniela é carente das nossas orações, é carente também do nosso suporte, né, com as nossas ofertas, enfim, que os irmãos possam, né, estar assim, se despertando para estar orando mais pela obra missionária, para também estar contribuindo para que os missionários não parem de anunciar, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Aonde eles forem. Pode falar, Eu irmã. quero, eu quero falar que aqui a população é de aproximadamente 22 mil habitantes, né? Nós temos alguns povoados que nós já ouvimos falar, não tivemos a oportunidade de conhecer ainda. Nós estamos a mais ou menos 4 horas de Salvador, acho que 4 horas também de Feira de Santana, 1 hora de Cruz das Almas, 1 hora da nossa Igreja Batista Mãe, que é a Igreja Batista Peniel de Muritiba. E a cidade é simpática, acolhedora, povo simples, amável. É uma cidade de muitos anos. Minha avó disse que já ouviu falar, já conhecia, né? Eu também conhecia de ouvir falar, já tinham comentado comigo há 10 anos atrás. Quem sabe você não vai morar em São Felipe? E aí, quando eu recebi esse convite, agora eu falei: é de Deus. É de Deus morar em São Felipe, conhecer esse povo. E nós estamos criando relacionamentos muito bons aqui, viu? Temos sido bem Amém. acolhidas pela irmã Georgia, pela família dela, e temos, assim, recebido também a simpatia e o carinho da comunidade. Tem pessoas que já. Eu tenho uma vizinha aqui que traz almoço para mim. Ah, que Toda essa bênção. pandemia, a minha vizinha me traz almoço. Tem outra que, olha, tem salgadinho, tem lanche, tem bolo. No período junino, a gente comeu as comidas típicas, a canjica, que minha avó faz uma canjica deliciosa. Então, a gente tem esse carinho das pessoas que nos acolhem, né? E nós estamos, assim, recebendo também o atendimento espiritual, emocional da nossa igreja mãe, do pastor Bruno e a sua família. Temos recebido também o suporte do nosso coordenador de missões e o secretário executivo, também a esposa do secretário, irmã Damiana. Eles estão sempre preocupados. Como é que você está? Nossos colegas missionários nem se falam. Nós temos uma interação maravilhosa entre todos os colegas que estão sempre perguntando como é que está. Todos agora estão fazendo promoção, mandam aquele abraço, porque nem todos podem estar ao mesmo tempo. Mas, gente, tem sido um momento dinâmico, diferente, mas também que causou muita conexão, muita comunicação entre nós. Percebe-se que uma igreja, às vezes, tem a visita de 2 missionários no mês. Então, só para você ver o como isso foi, assim, produtivo nesse momento, não é? Uhum. Além de vocês estarem acompanhando a live da IBAN, que foi o lançamento da nossa campanha, você pode contribuir, você pode ofertar. Ah, missionário, eu não tenho um valor expressivo. A irmã entende, nós estamos numa pandemia. Mas você pode entrar aí com a sua célula, com um pequeno grupo, pode juntar o grupo e cada um contribuir com valor, fazer uma oferta expressiva e depositar ou transferir para a convenção. Então você vai estar atingindo os campos baianos, você vai estar conosco, mas não esqueça, a oração é muito importante nesse momento. Sem oração não há poder, né? Muita oração, muito poder.
Então, o poder de Deus é o Evangelho para ser levado a todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar pessoas que irão crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar. Amém. Já está no final, pastor? Sim, sim, já está caminhando para o final Quero já. deixar o meu grande abraço e gratidão à Igreja Batista do Planalto. Quando fala Planalto, a gente lembra muito assim de Brasília, Igreja Batista do Planalto. Então, assim, a gente tem uma visão que é algo bem alto, bem, né, amplo. E assim, um dia, quem sabe, eu não conheço aí os irmãos de Planalto, e os irmãos de Planalto não vêm conhecer São Felipe. Então, que Deus abençoe a vocês, viu, meus irmãos? Uhum. É, de fato, uma cidade bastante alta, que faz muito frio, que a próxima vitória da conquista, a temperatura aqui geralmente é de 15, 16, 17 agora, né? Faz bastante frio por ser uma cidade alta e plana, né? Uhum. Será uma alegria, irmã. Deus vai preparar uma oportunidade para que a irmã venha, né, fazer promoção missionária aqui na nossa região. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua vocação, esse início de trabalho aí na cidade de São Felipe. Que Deus te use de forma poderosa na proclamação, no anúncio do Evangelho do Senhor Jesus, que você possa criar muitos relacionamentos aí intencionais, que você possa aí, né, vivenciar os princípios de uma igreja multiplicadora, tá Amém. certo? Minha irmã, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore pela igreja aqui, Batista aqui em Planalto, esteja orando por nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Deus querido, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor nesse momento com a nossa paz, com a nossa alegria e a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo nas nossas vidas. Ó Deus, te louvamos por cada pessoa, Pai, da Igreja Batista de Planalto, que o Senhor possa estar abençoando os teus servos e servas neste momento, que o Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades. E também, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos ou têm queridos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa ali enviar o teu bálsamo de cura sobre eles. Senhor, abençoa o pastor Ivo, a sua família, Senhor, os seus filhos, toma todos em tuas mãos, protege, livra de todo mal, Senhor. Esteja nutrindo o teu servo espiritualmente nesse momento, esteja fortalecendo, Senhor, cada área, Senhor, da liderança da igreja, sustentando os líderes, ó Deus, os obreiros, e a fé dos teus servos, ó Pai, que a cada dia eles possam se manter firmes, confiantes no Senhor. Que todo esse momento, Senhor, difícil há de passar. Nós oramos por cada pessoa que acompanhou essa live. Toma em tuas mãos. Fica Amém. conosco neste dia. Abençoa a cidade de São Felipe. Abençoa os meus vizinhos, os meus amigos, os conhecidos. Toma em tuas mãos todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo, Senhor, que tem atravessado esse momento. Nós assim oramos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmã Daniela, muito obrigada, viu, por esse tempo, pela sua disposição de estar falando conosco nessa noite, tá bom? Eu que agradeço, tornou uma noite diferente hoje estar nessa live com vocês. Deus abençoe. Deus te abençoe e até a próxima, tá? Tá bom. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã missionária Daniela, que possamos, irmãos, manter essa obra. Veja como é importante, né? Pelo que ela falou, vidas que foram alcançadas por conta da perseverança, né, ali da insistência de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, essa obra não pode parar. Essa obra nasceu no coração de Deus e nós devemos, né, orar, contribuir, manter esses missionários para que a obra do Senhor avance aqui na nossa Bahia, para a glória do nome do Senhor. Então, eu quero agradecer aí aos irmãos aqui de Planalto que acompanham essa live, os irmãos lá de Queimada, né? A irmã Nara, a irmã Cleciana,
que acompanhou ao vivo essa live. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero avisar aos irmãos de Planalto que na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos conversando, tendo um bate-papo com o pastor Décio, que também é missionário da nossa convenção e que tem um projeto Metanoia. Ele vai estar falando, né, sobre esse trabalho que ele tem realizado lá na cidade de Salvador, com pessoas que são viciadas, né, pessoas que estão em uma situação bastante complicada, e o pastor Décio tem se estendido a mão com a sua equipe, tem acolhido essas pessoas ali que estão numa situação bastante complicada, de marginalidade, ali em Salvador, onde muitas pessoas, né, muitos homens têm sido restaurados, têm sido salvos, têm, assim, sido restabelecidos na sociedade para viver uma vida digna de um ser humano. Então, se Deus assim nos permitir, na próxima sexta-feira, estaremos conversando com o pastor Décio. Ele vai estar contando a sua experiência também no campo missionário que ele está atuando lá em Salvador. Que Deus abençoe, estamos encerrando essa live. Deus abençoe a vida de cada um e que os irmãos não cessem de orar pela obra missionária. Que Deus assim possa estar usando a vida de cada um, a oração de cada um, a oferta de cada um, para que essa obra venha a ser mantida para a glória de Deus. Tá certo, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.